Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. O Senhor continua sendo Deus. E o mundo? O mundo é mundo. Em breve estaremos na glória com o Senhor. Aqueles que creem. É verdade, estaremos na glória com o Senhor. Vou ler aqui 1 Coríntios, do versículo 41 em diante. Não, 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste, a outra dos terrestres. Um é corpo celeste, um é corpo terrestre. O que quer dizer? Um nasceu no céu, o outro nasceu na terra. Um é a glória do sol e a outra da lua. E outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Entendido? O corpo que conheceu a corrupção, o meu corpo, o seu corpo, nós que conhecemos a corrupção, o mal, o erro, o pecado, morremos. Esse corpo não vai ressuscitar mais como nasceu. Quando ele ressurgir pelo poder de Deus, ele vai ressurgir e se transformar num corpo que não conhecerá mais a corrupção. Não será factível que esse corpo, esse ser eu, volte nesse corpo e conheça a corrupção. O mal será tirado da onde eu estiver. Porque no céu não entra ninguém com corrupção. E ninguém vai ficar lá habitando um corpo corruptível, mas um corpo celestial. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Esse é o corpo natural, nosso corpo. O corpo espiritual não é esse corpo natural, feito do pó da terra, sujeito a enfermidades, a doenças e à morte. Amém? O espiritual não conhecerá a morte. Tá bom? Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Ou seja, ele já não é uma alma com corpo. Não. Há um mistério aí. Ele passa a ser espírito vivificante. Ou seja, um espírito cheio de vida, que não conhecerá jamais a morte. Amém? Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. O que quer dizer nem todos dormiremos? Porque a própria palavra diz que aquele que morre, dorme, descansa, não vê mais nada. Até o dia do juízo final, quando voltará a vida novamente para o dia do julgamento. Mesmo os que estão salvos em Cristo Jesus voltarão para o julgamento, porque é um dia que todos passarão diante de Deus. Aquele que está salvo ficará à direita. Aquele que não está salvo ficará à esquerda. Mas todos voltarão à vida. Isso quer dizer que os mortos não estão em vida, estão em descanso, estão em sono profundo, estão dormindo literalmente. Por isso que Jesus fala disso com muita propriedade, dizendo que nós que morremos estamos, na verdade, num sono profundo. No momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está vendo? Os mortos ressuscitarão. Como os mortos podem ressuscitar? Voltar à vida
Voltar a existir quer dizer que eles estão no estado de letargia, ou seja, eles estão num sono profundo, estão como mortos mesmo, aquele que nada faz, apesar de sabermos que o Senhor nos fez almas imortais, então eles estão em descanso. Porque se literalmente tivesse morrido e deixado de existir, não poderia de nenhuma forma sobrar algo para ressurgir. O corpo perece, acaba. Se a alma perecesse, acabasse, como ela ressurgiria? Então ela precisa estar num estado de sono profundo para ressurgir, para ressuscitar, para voltar à vida em outro corpo que a Bíblia diz que é um corpo espiritual. Amém? Celestial, incorruptível. Entende? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Entendem isso? Há um propósito de Deus santo em todas as coisas. Cumprindo o seu tempo de missão nessa terra, perseverando na sua fé, você vai morrer. Todos nós vamos morrer. E acontece que quando isso acontecer, o Senhor nos colocará no sono profundo. No sono profundo. Até o dia do julgamento final, quando nós voltaremos a ter um corpo celestial e não mais carnal. Entende? Aqueles que morreram ressuscitarão e terão um corpo celestial, o corpo espiritual. Voltarão à vida. Voltar à vida significa interagir, ter ações de uma pessoa viva. Entende? Foi compreendido? Isso faz com que a tese que dizem que existe purgatório caia por terra. Não existe purgatório. Se existisse, essas almas estariam no purgatório e não em sono profundo. E se a Bíblia diz que estão em sono profundo e serão resgatadas de sono profundo para ter um novo corpo incorruptível, celestial e espiritual, isso quer dizer que eles não estão sofrendo, eles não estão no purgatório se preparando para depurar os pecados que não foram depurados para ir à existência eterna com Deus. A nossa escolha enquanto vivos diz respeito à nossa eternidade com ou sem Cristo. Por isso é importante que enquanto estamos vivos possamos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E isso é muito fácil. Você que não fez isso ainda, basta dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador.